A revista Feed the Food conversa agora com Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes do Brasil, segundo a Forbes. Boa tarde, Ricardo, tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Ricardo, o agronegócio brasileiro tem sido o motor da economia. Sim. Com a produção animal entre os grandes destaques aí nesse ano, né? Nos últimos anos. Na sua análise, quais são os principais fatores econômicos que podem impulsionar ainda mais o setor? Olha, são vários. O primeiro, e eu diria o mais importante neste momento, e quando eu digo esse momento é esse ano e o ano que vem, início do ano que vem, é a briga americana com o resto do mundo. O que isso significa na prática? A gente fala muito do tarifaço em relação ao Brasil, mas o Trump está numa briga feia também com China e União Europeia. Isso é importante porque o que esses países e regiões têm usado como moeda de troca com os Estados Unidos são sanções especificamente à exportação do agro americano para lá. Então o que está acontecendo na prática? Da mesma forma que na primeira vez que o Trump foi presidente houve uma redução brutal na participação americana na exportação tanto de proteína animal quanto de soja e milho para a China, e o Brasil ocupou muito desse mercado naquele momento, isso já está começando a acontecer, eu acho que vai acontecer mais, só que dessa vez não só com a China, mas também com a União Europeia. Eu diria que esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a própria economia brasileira e, por consequência, o consumo brasileiro estão indo melhor do que as pessoas achavam. Não estão em uma maravilha, mas estão bem melhor do que achavam e deve continuar. Também por conta do tarifaço, uma das coisas que aconteceu é que produtos, e particularmente alimentos, que foram feitos para serem vendidos para os Estados Unidos, estão começando a ser vendidos no mercado brasileiro. Por conta disso, a gente teve deflação agora no mês de agosto e provavelmente setembro a gente vai ter, se não deflação, pelo menos inflação muito baixa. A queda da inflação vai criar espaço para a taxa de juros cair o ano que vem no Brasil. E com a queda da taxa de juros a gente vai ter mais crédito e mais atividade econômica. O outro fator é que o emprego no Brasil anda muito forte. A taxa de desemprego brasileira é a mais baixa de toda a série histórica, os salários estão subindo acima da inflação e o potencial de consumo. Resultado de mais gente empregada, portanto recebendo salário, e com salários mais altos é mais consumo, inclusive de alimentos e particularmente de proteína animal. Então, seja o lado externo ou doméstico, tudo está apontando para os próximos trimestres bastante positivos para o mercado de proteína animal. Legal. Você comentou um pouco aí da volatilidade dos mercados internacionais, né? Também a gente teve barreiras sanitárias esse ano, tem toda a questão geopolítica que está acontecendo, né? Como o Brasil pode se posicionar para reduzir os riscos e aproveitar melhor essas oportunidades? Eu acho que o principal fator que atrapalha o Brasil está ligado à credibilidade do Brasil e mais especificamente à questão fiscal. Então o que isso significa na prática? O Brasil tem conseguido atrair nos últimos anos uma quantidade importante de investimento direto estrangeiro, isso é, investimento de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Tem sido grande, menos por mérito nosso, mais por problema dos outros. O que vem acontecendo é que outros grandes mercados emergentes hoje estão todos com risco geopolítico muito alto. A Rússia em guerra, a China com um conflito com os Estados Unidos muito mais grave, muito mais complicado e estrutural que o brasileiro. A Índia teve em guerra agora no mês passado. Bom, significa na prática o seguinte, o Brasil se tornou o único grande mercado emergente com risco geopolítico perto de zero. E isso ajudou o Brasil a atrair investimento. Por que a gente não atraiu mais preocupação fiscal? Funciona igual uma família ou igual uma empresa. Se você gasta consistentemente mais do que você ganha, você vai se endividando e, em geral, essa história não acaba bem. Isso vem acontecendo no Brasil. Então, o que eu diria que poderia ajudar o Brasil a aproveitar muito mais essas oportunidades seria colocar em ordem as contas públicas. Como a gente faz isso? Reforma administrativa, reforma previdenciária e eliminação do que eu chamo de falsos programas sociais. A gente tem alguns programas sociais que de fato beneficiam os mais pobres, mas a maioria dos programas sociais brasileiros beneficia mais gente que está entre o grupo mais rico do que entre o grupo mais pobre, mas é chamado de social. Isso não faz o menor sentido. O melhor exemplo é o que a gente chama de universidade pública gratuita. Porque quem vai à universidade não são os mais pobres. E quem paga são todos os brasileiros, porque ela é gratuita para quem vai, paga por todos. Mas peraí, quem vai é mais pobre? Não, está entre os mais ricos. Portanto, a gente está, na verdade, subsidiando o rico. Isso é o que eu chamo de programa antissocial. O Brasil está sim disso. Certo. Falando um pouco de custo de produção, né? Ali, especialmente alimentação, insumos, que são um grande desafio na pecuária, né? Na agricultura. Que caminhos o senhor enxerga para que os produtores mantenham competitividade, mesmo diante de pressões econômicas internas e também externas? Olha,
Tem vários fatores, tá? O primeiro é a competitividade que eu vou chamar diretamente da porteira para dentro. O que isso implica obviamente, trabalhar com melhores sementes, a questão de defensivos agrícolas, rotação de campo, isso é o que o nosso produtor melhor sabe fazer. E diga-se de passagem, isso explica um caso de sucesso gigantesco nos últimos 40 anos. A produtividade brasileira, em média, cresceu 3% ao ano. Só para dar uma ideia, os Estados Unidos se tornaram o que são, o país mais rico do mundo, com um crescimento de produtividade média da economia como um todo de 2% ao ano. Então, o nosso agro vem crescendo com um ritmo de ganho de produtividade maior do que o da história americana, o que é fantástico. Pena que o resto da economia brasileira não acompanha, muito longe disso. Então, essa parte vai muito bem. O que eu diria que falta são dois fatores. O primeiro, uso melhor de tecnologia no que não é só tecnologia agrícola. Vou dar um exemplo concreto, eu até, na palestra que eu vim fazer aqui hoje, vou falar um pouco mais em detalhe sobre isso. Inteligência artificial. Isso abre 1 milhão de oportunidades para a gente otimizar um monte de coisa, para todos os setores, mas inclusive para o agro. O segundo, eu diria, é estar melhor preparado e entender melhor o lado da porteira para fora. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que impacta demais o resultado do nosso agro são os ciclos econômicos e, por consequências, as oscilações de preço, tanto do que o agro vende quanto do que o agro compra. Eles são determinados por preço do dólar no mundo, por variação dos preços das commodities, por demanda mundial. Entendendo melhor como isso tende a avançar, o produtor consegue tomar decisões melhores e aumentar muito a rentabilidade no que não está da porteira para dentro. Que também é mais uma das coisas que eu vim aqui reforçar. No fundo, eu vim mostrar por que a gente deve ter um processo de desvalorização do dólar, alta de preço internacional das commodities, ao contrário do que vem acontecendo nos últimos anos, a maior parte das commodities agrícolas teve queda de preço. Aliás, as proteínas animais já começaram a ter uma recuperação bem antes do resto, mas quando a gente vê as commodities agrícolas, os preços estão mais baixos. E diga-se de passagem, no caso do produtor de proteína animal, você está na melhor fase, que é proteína animal já com preço mais alto, mas quando você vai olhar preço de milho, de soja, ainda níveis históricos mais baixos. Então o custo está mais limitado e a receita está num nível mais elevado. Qual a mensagem você deixa para o setor hoje? Eu acho que ela é principalmente bastante construtiva, de oportunidade. O mundo vai precisar de mais comida, os países que mais crescem no mundo são os mais populosos, e isso vai continuar não só por conta da China, mas da Ásia como um todo, a África e a Índia. E o segundo grande eixo tá bom, de onde essa comida pode vir? E aí, seja por questões geopolíticas, ou seja por questões de produtividade, o Brasil se destaca. Disponibilidade de área para plantar ainda não plantada, disponibilidade de água doce, clima favorável e ganho de produtividade. Ganho de produtividade tem uma história que eu acho que representa isso bem. Eu me lembro mais ou menos, talvez uns 10, 15 anos, eu estava fazendo uma palestra no Mato Grosso e lembro de comentar na época, o pessoal da ProSoja, que eu acreditava que o Brasil ia se tornar o maior exportador mundial de soja. E na época o pessoal falou, Ricardo, você tá louco, a gente não tem infraestrutura. O pessoal que entendia de soja, o pessoal de soja, a gente não tem infraestrutura, tem um monte de coisa, falta silo, falta um monte de coisa. Eu falei, cara, não tem de onde essa produção não vir daqui. E não só o Brasil se tornou o maior exportador, mas se tornou o maior produtor mundial de soja. Foi muito além do que eu já conseguia ver naquela época. Ou a gente pode pegar o milho, até hoje a gente chama a segunda safra de milho de safrinha. Porque originalmente você tinha a safra e tem um restinho, mas a safrinha que vem ali, ele é muito maior que a safrona. Outro detalhe, a gente não tá mais com 2 safras, tem 3. Quando aconteceu essa história que eu contei, a gente tinha uma e estava começando a ter a safrinha. O nome ficou, a realidade não. A segunda safra é muito maior do que a primeira hoje. Então, isso mostra o ganho de produtividade que a gente teve. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada. Prazer. Feed and Food, informação que alimenta o futuro.